O dólar fraco, os preços de commodities relativamente bem comportados e de bens industriais em queda estão colaborando para a inflação perder ímpeto neste ano de 2025. Para o próximo ano, essa ajuda parece menos provável. A edição de novembro do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, traz um alerta sobre a mudança da direção dos ventos no que diz respeito à inflação e que o exterior pode dificultar ainda mais o trabalho do Banco Central. Para repercutir o peso do cenário externo na economia brasileira e na inflação, além da política monetária, eu converso agora com Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do IBRE da FGV. Silvia, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Money. O ar, o tempo, o clima para a inflação vai ter nuvens nos próximos meses? Silvia, muito bom dia. Bom dia a todos, é um prazer participar do programa. É sempre difícil, né, Fernando, a gente ter condições de dizer com certeza, com clareza. Eu acho que o principal ponto que a gente gostaria de destacar é quão benéfico foi, né, o ano este ano, né? Se nós estivéssemos aqui conversando em dezembro do ano passado, sem dúvida a grande preocupação seria com o fortalecimento do dólar, né? Nós estamos com um dólar acima de 6%, né? R$ 6 em relação o dólar com relação ao real. E isso realmente nos preocupava muito, porque nós estamos no momento do ciclo econômico que o grande desafio é o combate à inflação. Claro que tem toda a discussão, né, da guerra tarifária, mas sempre a gente tem que colocar em perspectiva, do ponto de vista da atividade vis-à-vis a inflação, sem dúvida, a gente precisaria combater mais a inflação, né, que sem dúvida, a gente precisaria até de uma desaceleração da atividade. Como nós vemos, né, o impacto da guerra tarifária tem sido muito mais setorial, específico, mas em termos gerais, não tem sido tão ruim, digamos assim, para a atividade como um todo. Então, a preocupação, sim, era em relação ao dólar, né, e a nossa desvalorização do real. Porque nós sabemos, né, que estávamos com uma inflação extremamente elevada, né, no início do ano, e também tem um outro aspecto que é muito importante, que é muito desafiador no momento que nós estamos vivendo, a desaceleração de inflação de serviços. Sempre é a parte mais difícil de ser combatida, né, em termos de atividade econômica e redução de mercado de trabalho, tanto que surpreendeu o mercado de trabalho e tem surpreendido esse ano. Então, da onde poderia vir essa ajuda? Simplesmente, né, de preços de commodities internacionais, isso vem ocorrendo, até o petróleo continua dando uma ajuda agora recentemente, e além disso, toda essa rodada de valorização do real. E é muito importante aqui destacar que nossos estudos mostram que essa valorização do real, basicamente, ela decorre de fatores externos. Quando a gente controla, são estudos do pesquisador Nívio Ribeiro, pesquisador associado, a gente acompanha isso. Então, a gente tem que fazer um alerta, né? A gente foi muito beneficiado esse ano, né? Principalmente do momento do ciclo econômico que nós estamos, do combate à inflação, mas a gente avalia que esse efeito não tem mais nova rodada de valorização do real à vista. E tem um risco, sem dúvida, de a gente poder até ter mudanças no cenário internacional, porque, além disso, a gente termina o ano com muito mais incerteza no horizonte em relação ao ano que vem, ao cenário internacional. Então, acho que esse é o principal aspecto que a gente gostaria de destacar. De passar para o futuro, né, para você falar dos riscos à frente, eu queria ainda destrinchar esse aspecto que me parece absolutamente interessantíssimo, como ele foi fundamental na evolução dos preços na economia brasileira ao longo dos últimos meses. A gente vive hoje um momento de diferença de taxa de juro entre o dólar americano e o real brasileiro absolutamente gigantesca, né, esta diferença. E que mesmo assim, mesmo com essa atratividade da Selic a 15, mesmo assim, boa parte de tudo que aconteceu com a nossa moeda e do fluxo de grana do investidor estrangeiro vindo para o Brasil para comprar renda fixa ou renda variável foi gerada pelo exterior. Me conta as razões desta migração dos capitais pelos mercados emergentes e por que a Selic de 15 influenciou, mas não influenciou tanto assim como muita gente esperava. Bom, essa é bem interessante porque, né, nós tivemos uma
o enfraquecimento do dólar, né? Eu acho que essa é a grande novidade, talvez em termos internacionais, o enfraquecimento do dólar, como a gente nunca viu, né? E sendo uma política do próprio governo, né? O governo Trump avalia, né, que essa valorização do dólar atrapalhou muito, né, a indústria americana, né? Então, nesse aspecto, é uma política até de governo, digamos assim, fazer de tudo para enfraquecer o dólar. Então, o dólar realmente perdeu, né, força, atratividade em relação, né, à cesta de moedas de países desenvolvidos, isso é importante, teve uma queda relevante, né, nessa cotação. E, além disso, um outro aspecto que a gente gosta de destacar é que realmente há uma preocupação muito maior com a dívida americana. Né? Então, isso é uma grande novidade, né? A dívida americana sempre foi, digamos assim, do ponto de vista dos, né, investidores, né, o lugar, digamos, de menor risco no mundo. Mas, infelizmente, diante do crescimento dessa dívida americana, há uma preocupação dos próprios investidores, né, em relação à sustentabilidade da dívida, né, nos Estados Unidos. Então, estão começando a cobrar um prêmio também, né, isso é importante. Então, nesse aspecto, né, os investidores olham com mais cautela também em relação a outros países. Então, nesse aspecto, o Brasil acaba no relativo, é isso que eu quero dizer, bem mais favorável, né, apesar da gente estar falando, claro, de um diferencial de juros muito grande, que a gente pode até retomar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria retomar uma outra questão que os próprios, né, investidores, nós temos visto em vários investidores uma preocupação sobre um possível cenário de bolha no mercado acionário americano. Então, nesse sentido, é como se os Estados Unidos trouxesse mais riscos em termos de investimento, tanto do ponto de vista da dívida americana, mas também da própria Bolsa. Houve uma valorização absurda, né, muito grande da Bolsa americana, e o risco é se isso aqui vai continuar dessa forma. Provavelmente não, e algum risco, né, de correções que venham à vista. Então, os investidores estão com muito mais cautela. Então, nesse sentido, do ponto de vista relativo, apesar de todos os nossos problemas domésticos, como a gente tem um juro muito alto, esse aspecto acaba se equalizando. Se nós tivéssemos riscos lá fora, eu acho que esse é um aspecto, tá? Se a gente tivesse um risco bem menor lá nos Estados Unidos, uma visão diferente sobre a economia americana, talvez seria até difícil mesmo a gente ter essa valorização do câmbio a despeito de um juro tão alto. Então, do ponto de vista de investidores, eles olham não só o retorno, mas também em relação, né, ao risco. E o Brasil é um país que tem muitas oportunidades, né, que a gente está vendo isso, né, na nossa conta corrente, né, como tem sido importante a renda fixa para financiar nosso déficit, e ao mesmo tempo nós temos reservas, né, então qualquer momento o investidor ele pode sair rapidamente. Então, nesse sentido, a gente tem sido beneficiado, mas a gente tem bastante volatilidade, ou seja, não necessariamente esse cenário positivo ele vai continuar ao longo de 26. Se isso mudar alguma coisa lá fora, isso pode mudar bastante as decisões dos investidores. Então, a gente tem que olhar não só a taxa de juros, mas também toda a questão do risco relativo e novos riscos no horizonte que a gente tem visto nos Estados Unidos, principalmente. Silvia, é interessantíssimo. Então, olhando agora para frente, né, a gente tem essa possibilidade de uma bolha gerada pela inteligência artificial, um assunto recorrente no noticiário internacional. Temos a expectativa de continuidade dos cortes de juro nos Estados Unidos, a expectativa de que em algum momento em 2026, no primeiro semestre, inicie o corte de juro pelo Banco Central no Brasil. Então, esses três fatores já estão dados aí, né? São cartas que já estão na mesa. Mas aí eu queria te ouvir sobre um negocinho assim desse tamanho, que é a urna eletrônica. E como essa história vai influenciar as cotações do dólar e como isso vai ter impacto na inflação ao longo do próximo ano. A eleição pode, por exemplo, espaçar ou adiar o início do corte de juros? Qual que é a tua leitura sobre inflação, eleição e Banco Central? Bom, eu acho que é um desafio muito grande para o Banco Central, né? Porque nós temos o Banco Central, a gente tem que dar, enfim, há sempre alguma crítica ou outra ao Banco Central, mas com certeza, né, eu acho que o Banco Central tem se mostrado, né, um excelente trabalho em termos, né, agregados, um combate à inflação, tem sido duro, né, subir de juros e sendo duro, né, havia até dúvidas, né, se a gente estivesse falando aqui em dezembro, se o Banco Central ia continuar de aumento de juros, com riscos de influências políticas, né, no Banco Central, e a gente está vendo isso lá nos Estados Unidos. Então, o Banco Central, com certeza, está fazendo um excelente trabalho, mas a questão toda é que a política fiscal joga contra, né? Então, o que eu queria só reforçar é que o nosso juro real tão alto, a gente consegue explicar em grande medida para um juro real neutro, mais elevado no mundo, mas principalmente para um fiscal que joga contra. Então, toda a literatura, é muito importante reforçar,
o juro real no Brasil vai continuar alto enquanto a política fiscal não mudar de direção. Então, nesse sentido, está meio dado, né, que a gente pode ter alguma redução de juros, mas o orçamento que é a grande dúvida, né? Qual orçamento que nós temos de queda de juros do ano que vem? Na nossa visão, esse orçamento é menor. Por quê? Porque, com certeza, a gente tem uma aceleração da atividade econômica no ano que vem. A gente tem visto, né, o fiscal até ajudando esse ano, porque houve, né, uma redução, digamos assim, uma redução do ritmo de crescimento dos gastos, né? O próprio governo tem visto resultados melhores do fiscal, mas, sem dúvida, isso já vai se reverter no início do ano que vem. Então, a atividade que tem ajudado um pouco a moderar a inflação, ela muda de direção. Então, a gente observa também que, do ponto de vista de inflação, né, só se a gente tivesse uma rodada, né, de valorização do câmbio vindo do exterior, que a gente acredita que isso não vai ocorrer. Então, deveria vir do lado doméstico. Do lado doméstico, a nossa visão é que vai ser mais difícil de combater a inflação, principalmente de inflação de serviços, porque, a despeito da desaceleração da atividade, o mercado de trabalho continua muito forte. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que atrapalha muito a política monetária. E o segundo é a eleição, né? A gente diz que hoje o mercado não está precificando muitos riscos, né, da eleição, ou seja, é como se não importa o governo que virá em 27, o problema fiscal será resolvido. E aí que eu acho que é um grande risco, né? Porque se você tem, ao longo, né, da campanha, uma preocupação que isso não será resolvido, ou maior dificuldade para ser resolvido, né, digamos, dependendo aí como estiver o cenário, né, eleitoral em relação, né, ao governo tendo mais apoio, tendo mais popularidade, isso é uma questão importante. E será que, de fato, esse ajuste fiscal virá? Qual o prêmio que os investidores vão pedir, né, dado que existe um risco maior fiscal? Então, isso não está vindo tanto da conta, né, na nossa visão. Então, isso pode mudar, isso pode afetar o câmbio, isso pode afetar, enfim, curvas de juros e tudo mais. Então, acho que nesse aspecto, a gente tem uma certa calmaria vindo de fora e também que esse cenário eleitoral não está ainda fazendo muito preço na nossa avaliação no mercado, podendo fazer muito preço no ano que vem. Então, para o Banco Central, eu diria que é um desafio muito grande, né, continuar reduzindo a taxa de juros, e não é por mau trabalho, né? Eu acho que o grande debate hoje no Brasil é o cenário fiscal, levando vários problemas estruturais no Brasil, não só afetando, né, o curto prazo, mas também pensando no médio e longo prazo no Brasil. Então, esse é o grande debate. Muito bem, Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do FGV IBRE. Todo finalzinho de mês, ali, mais ou menos na última semana do mês, o boletim é publicado, é interessantíssimo. A última edição aqui tem 8 páginas. Se você ficou interessado, interessada, é só entrar lá no site do IBRE, na FGV, no portal ibre.fgv.br, e aí está lá, né, entre os destaques do Boletim Macro, que sempre sai na última semana, mais ou menos, do mês. Silvia, muitíssimo obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Ótimo dia a todos. Tchau, tchau.